minha memória afetiva de família, que sempre é ao redor da mesa. Eu acho que o paraense tem muito disso. Quando eu era criança, eu morei com a minha avó paterna e nós tínhamos o hábito de cozinhar. Daquela cozinha em casa, daquela bagunça entre criança e avó. Eu morava aqui em Belém e quando eu fui adolescente, fui fazer vestibular fora, fui pro Rio de Janeiro. E como todo bom paraense, vai embora e sempre leva o quê? Um isopor. E a minha vida era morar no Rio de Janeiro com isopor. Eu sempre gostei de cozinhar como hobby. Fazia almoços no Rio de Janeiro, na minha casa, chamava todos os meus amigos, porque eu queria mostrar a comida do Pará. Mas teve um dia específico em que um dos meus melhores amigos, ele foi atropelado. A mãe dele liga e fala, gente, o Chico foi atropelado na festa do aniversário, o que a gente vai fazer para animá-lo? Eu tinha acabado de voltar com um isopor cheio de Belém, no Rio, e tinha cupuaçu. Falei, caramba, ele ama cupuaçu, é isso. Vou fazer um doce de cupuaçu para ele. Fiz o doce de cupuaçu, coloquei num potinho, amarrei uma fitinha e levei para ele. Ele quase ficou assim em êxtase, eu acho. E a mãe dele amou, as pessoas que estavam lá amaram e começaram a me pedir para fazer. Então eu sempre dava para os meus amigos de presente. Até que um belo dia eu fiz, sei lá, 5 ceias de Natal. As pessoas me ligaram, Ju, você pode fazer a ceia de Natal aqui de casa? Tá bom, por que não? E assim começou. Tudo com uma história de afeto, que não podia ser qualquer doce, tinha que ser um doce que ligasse as minhas origens, as minhas memórias. Eu sou muito bairrista, então como uma bairrista não tinha como não levar toda essa história que eu tenho para minha culinária e meu afeto. A minha empresa surgiu no Rio, agora eu migrei para Belém, passei no edital aqui, vou virar uma empresa incubada no FPA, justamente para pesquisar o que eu mais gostei nos últimos tempos, que são as nossas sementes. Cumaru, puxuri, algo que vem sendo explorado agora. E eu fiquei completamente apaixonada, então a minha confeitaria é uma confeitaria de semente. Eu faço umas misturas bem exóticas. O cumaru vai no caramelo, o cumaru vai no biscoito, vai no cookie, vai no pão de mel, vai no bolo, o puxuri vai no brigadeiro de tapioca. Então as sementes, elas estão no meu dia a dia, do meu café da manhã a meu chá da noite. Quando você olha a diversidade que a gente tem aqui e que o mundo abraça, e se a gente que é daqui não faz isso, a gente não faz uma revolução completa. Cozinhar da Amazônia é cozinhar para fazer uma revolução aqui e para quem é daqui. No programa de hoje, Jucarepa prepara o curd de limão com brigadeiro de tapioca e cumaru. Olá, bem-vindos ao Cozinha Amazônia. Hoje nós vamos preparar uma receita muito especial. É um curd de limão, que é um creminho azedo que serve de base de recheios, tortas. E junto com ele vai um brigadeiro de tapioca com cumaru, que é uma semente nossa super aromática e deliciosa. E para dar aquela crocância, uma massa de biscoitinho finalizada com umas flores comestíveis que são lindas e que o nome é melhor ainda, Amor Perfeito. Anotem os ingredientes. Para o curd de limão, você vai precisar de 6 gemas, 160 gramas de açúcar, raspas de limão e 70 gramas de manteiga. Para o biscoito, 160 gramas de farinha de trigo, 85 gramas de açúcar, 40 ml de água e 80 gramas de manteiga. Gente, agora a gente vai começar a fazer o curd. Para isso, primeiro passo vai ser separar a gema da clara. Eu vou precisar só da gema para essa receita. Eu vou quebrar, separar. Vou colocar as gemas aqui dentro de uma peneira. É muito importante nesse momento não pressionar, deixar que a gema escorra sozinha mesmo para não ficar nenhuma película, porque senão não faz sentido eu peneirar. A ideia é deixar ela escorrendo sozinha mesmo.
os ovos estão aqui. Eu vou deixar isso escorrendo para justamente não ficar nenhuma película aqui. E depois que isso aqui escorrer, eu vou adicionar os outros ingredientes. Enquanto isso, eu vou preparando os outros ingredientes. Vou cortar o limão e espremer o sumo. Vou primeiro dar uma raspada. Essa parte aqui é muito importante observar que quando eu for raspar, não pegar na parte branca, porque essa parte branca que dá um amargor. Então, só cuidado para não pegar essa parte. Fora isso, sem medo de ser feliz. As raspinhas, elas acentuam mais o sabor, mais do que o próprio suco. Eu vou usar o limão siciliano. E o limão siciliano, ele tem umas sementinhas dentro, então para evitar que ela vá, eu vou dar uma coada. Mas se você quiser substituir pelo limão Tahiti, sem problema algum também. Só vai alterar um pouco o sabor, mas nada que prejudique a receita. Se você quiser colocar outra fruta também, a ideia é sempre uma fruta ácida, que fica melhor para o sabor no geral. Receita é teste. Tudo que você quiser testar e fazer e harmonizar, não existe regra na cozinha. Eu sempre digo, aqui é vida como ela é. Sempre falo, teste em casa. É a melhor coisa que é possível fazer, sempre testar. Prontinho, acabei de coar o limão, já na quantidade certinha. Aqui já escorreu, como vocês podem ver. Escorreu aqui. A gente já tá com a película, que é o que eu não queria que fosse. Agora eu vou retirar essa parte daqui e vou adicionar os demais ingredientes. Vou adicionar o sumo de limão com as raspinhas. E o açúcar. Nesse momento, eu vou pegar um fouet. Também tem uma grande contradição. Se eu posso ir com o fouet para o fogo ou não. Para evitar essas controvérsias, eu vou bater antes do fogo. Não vou usar o fouet no fogo. Então, primeiro eu vou bater, misturar bem essa gema com o sumo de limão, as raspinhas e o açúcar. Mistura, mistura. Pronto, terminei de misturar. Já tá bem... Não tem mais grãozinhos de açúcar aparente ou de limão. Eu vou levar para o fogo. Nesse momento eu vou pegar uma espátula de silicone e vou começar a cozinhar. Eu não tenho um tempo certo aqui porque vai depender da potência do forno. O ponto aqui é começou a ferver e vai chegar num ponto na P, que é um ponto em que eu vou pegar uma colherzinha e vai fazer um caminho bem lisinho, que eu vou mostrar para vocês. Mas para essa quantidade da receita, num fogo médio, vai dar em torno de 5 até 10 minutos. Sempre mexendo com muito cuidado para não queimar também. A gente não quer omelete de limão, gente. Esse curd de limão, ele pode ser uma base de torta, posso servir ele na taça, fazendo essa sobremesa que eu vou ensinar hoje. É bem versátil. E é aquele creme azedinho, então... Não tem aquela ideia daquelas tortas de limão para quem não gosta de leite condensado, daquelas coisas muito doces, é uma excelente opção. Dá para fazer cobertura de bolo, recheio de bolo com curd, massa de torta, é super versátil. E depois você pode aproveitar a clara para fazer um chantilly, um merengue, um soufflé. A ideia é sempre a gente reaproveitar. Eu comecei a fazer curd de limão porque quando eu comecei na confeitaria eu fazia buttercream, que é um preparo de coberturas de bolo à base de clara de ovo com manteiga. E sobrava muita gema. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com tanta gema de ovo aqui? Desperdiçar não dá. E eu comecei a fazer os curds. Começou a encorpar bem, já viu que já tá bem mais grossinho. Eu vou ver o ponto na P, vai fazer uma linha reta bem no meio. Pronto, chegamos no ponto. Então eu vou coar novamente e vou colocar no recipiente. Feito isso, eu vou adicionar a manteiga. Uma coisa muito importante,
a manteiga precisa estar gelada. Primeiro, para dar o ponto, e segundo, para dar cremosidade. Se eu colocar uma manteiga derretida, isso aqui vai virar uma consistência extremamente mole, e não é isso que a gente quer. Vou pegar o fouet de novo e vou bater até essa manteiga derreter toda. Manteiga derretida, curd pronto. O que eu vou fazer nesse momento? Eu preciso cobrir esse preparo com filme plástico em contato para não criar nenhuma películazinha e deixar descansando 6 horas na geladeira. Pelo menos, né? Agora ele vai descansar na geladeira e já já a gente volta para continuar a receita. Gente, enquanto o curd está na geladeira descansando, eu vou preparar uma massa de biscoitinho, que nada mais é do que uma massa de torta. Essa massa, ela vai pouco açúcar. Vou começar colocando a farinha, depois o açúcar, a manteiga, que também deve estar gelada. E água, mas só no final. Vou começar a bater. E ela vai ficar com um aspecto como se fosse uma areia. Vou deixar bater até virar uma areinha de praia. Pronto. Ó, fica um aspecto de areia. Eu vou adicionar aos poucos a água gelada. Pronto. Esse é o aspecto dela. Fica uma massa consistente, porém com uma sensação um pouquinho mais pegajosa. Ela não é uma massa tão seca, mas também não é uma massa tão grudenta, tá? Vocês podem perceber. Agora é o momento de sujar as mãos, de mão na massa, literalmente. Pronto, a massa foi aberta, sem preciosismo, e agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. O curd continua na geladeira, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que tá imperdível.